muito bom estarmos juntos mais uma vez. E vamos dar sequência, pessoal, à nossa série de mensagens chamada Fundamentos, ok? Hoje nós iremos falar sobre o pastor. E talvez esse seja um conteúdo que gere um ponto de interrogação na sua vida. E eu não sei se você tem ciência disso, mas eu tenho expectativas. Todas as vezes que eu venho aqui pregar, nessa igreja, em qualquer outro lugar, eu tenho a expectativa de que essa mensagem possa gerar algum tipo de transformação. E eu fico me perguntando se você, ao se deparar com o que a gente vai conversar hoje, tipo assim, a gente vai falar sobre o ministério pastoral, e eu com isso, tipo assim, né? Eu fico imaginando se alguns de vocês pensam, qual vai ser a relevância prática disso para a minha vida? Eu queria, então, falar para você que esclarecer o papel do pastor dentro do corpo de Cristo, ele traz esclarecimento do papel da igreja inteira para o corpo de Cristo. Inclusive, é uma excelente preparação para falarmos sobre os dons do Espírito, ok? A gente vai, se Deus quiser, eu creio nisso, que a gente vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo na nossa próxima série de mensagens. Então, pensando nisso tudo, eu queria já falar para você que existe relevância no que nós vamos falar aqui para todos nós e existe também aplicação. Todos nós podemos sair daqui com a aplicação do que será aprendido hoje. Eu nunca tenho expectativa de que a mensagem seja apenas a compreensão de algo que vai somar no seu conhecimento e pronto. Não, eu sempre tenho a expectativa de que a mensagem toque nos nossos corações, gere transformação, ok? Beleza? Estamos juntos? Vamos lá? Vamos dar sequência, dando sequência, então, a como nós temos tratado nessa série Fundamentos. A gente vai começar falando o que não é ser pastor, depois quem é o pastor, o que o pastor faz e quais as qualificações para se tornar pastor. Primeira coisa, o que não é ser pastor. Pastor não é um coach espiritual, ok? Não é um coach espiritual. Eu não estou aqui para te ajudar a você alcançar o máximo do seu potencial. Não é esse o meu papel aqui, e o pastor não deveria ter essa função. O pastor, ele não existe para fazer com que uma pessoa alcance o máximo do melhor de quem ela é, né? Já sabe essa ideia? Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que nós nascemos em pecado e que a nossa natureza é corrompida. Tudo o que eu não quero, Alex, que eu não quero como pastor, é que você seja uma versão melhor de si mesmo. Eu não quero isso. Eu não desejo isso para a sua vida. Se eu desejar isso para a sua vida, eu creio que eu vou desejar algo ruim. O que eu desejo para a sua vida é que você se assemelhe mais a Cristo Jesus. Que você não se torne uma versão de quem você é, mas que você se torne uma versão de quem Cristo é e de quem Ele planejou você para ser. Ok? Então, o pastor não está aqui para te ajudar a encontrar essa melhor versão. Nem eu e nem outro pastor deveria ser assim. Infelizmente, muitos pastores se enveredaram para o coach, para essa ideia. Vamos dar 7 passos para que as pessoas consigam uma versão melhor de si mesmas. Eu não creio nisso, eu acho que isso vai na contramão do que a Bíblia ensina. Ok? Eu quero te ajudar a cumprir a vontade de Deus, ok? E não que você encontre a sua melhor versão. Segunda coisa que o pastor não é um super crente, ok? Muitas pessoas acreditam que o pastor é o cristão mais próximo da perfeição, ok? Então, você quer ter alguma referência do que é um cristão incrível, o pastor deve ser essa referência do que é ser um super crente. Tem um pastor lá na rede que se chama Tiago, não Max, mas o Tiago Cata, e ele tem uma tatuagem no braço, escrito assim, pastor mais ser humano.
E eu, durante a semana, mandei uma mensagem para o Tiago, eu falei, me fala por que você fez essa tatuagem no seu braço. E ele me mandou essa mensagem aqui. Ele falou, quando eu era adolescente, sempre achei que os pastores eram mais santos, especiais, heróis que nunca ficavam bravos, tristes, decepcionados, não erravam. Depois que fui... Olha só que interessante, gente. Uma pessoa que cresceu no evangelho, cresceu na igreja, e ele, durante toda a sua adolescência, tinha essa concepção do que era o pastor. Então, ele achava que era uma pessoa incrível, especial, quase que perfeita. Depois que fui para o seminário, eu descobri o contrário. Eu vi que não existe essa pessoa, pois todos são seres de carne e osso. São humanos independentes da função ou chamado. Inclusive, trabalhei com um pastor que tomava remédio para bipolaridade. E isso me ensinou muito. Por isso, fiz essa tatu, para jamais esquecer de que pastores também são humanos e que eu não posso me colocar numa posição acima de ninguém. Aqui a gente consegue perceber uma lição para quem é pastor. O pastor, infelizmente, muitas vezes se coloca nessa condição. Conheço vários pastores que acreditam que devem ser super crentes. E, infelizmente, isso acaba passando para que muitos cristãos acreditam que o pastor é esse super crente. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor é uma pessoa normal, tem seus erros. A família do pastor nem sempre vai ser a mais exemplar. O casamento do pastor nem sempre vai ser o mais exemplar. Muitas vezes o pastor vai sofrer, vai ficar triste, vai se decepcionar, vai ter preguiça. Ok? E isso não o desqualifica, nós veremos no último ponto que qualifica, mas isso não necessariamente o desqualifica para o exercício dessa função. É muito importante corrigirmos isso na nossa mente. Eu luto com vários pecados, inclusive, eu acredito que muitos pastores, eles não sairiam do ministério. Olha só a implicação disso que eu estou tentando trazer. Eu creio que muitos pastores não sairiam do ministério se a igreja tivesse essa compreensão, que o pastor não é um supercrente. Sabe por quê? Porque ele teria mais liberdade de compartilhar suas lutas. Pô, eu tive uma briga lá em casa. Mas o pastor muitas vezes tem medo de compartilhar isso, porque fala, mano, se eu compartilhar isso, eu perdi as pessoas, vou perder as pessoas, entende? Percebem como um pensamento desse é extremamente prejudicial para o pastor e para a igreja? É um pensamento realmente muito negativo. O pastor não é um mediador. O que é um mediador? É alguém que é uma ponte entre alguém e outra pessoa. E aqui nós estamos falando um mediador entre alguém e Deus. O pastor não é um mediador. Infelizmente, ao longo da história da igreja, muitos cristãos acreditaram que Pedro se tornou o vicário de Cristo. Então, Pedro se tornou o primeiro papa, de tal forma que Pedro era esse mediador entre as pessoas e Deus. E isso foi passando para as próximas gerações, etc. Só que essa mentalidade de mediador, ela não ficou apenas com a Igreja Católica. Infelizmente, isso acontece demais dentro do contexto protestante também. Sabe aquele negócio, eu não sei se você já viu isso, pessoas que ao final do culto pedem por uma oração. E aí você fala, não, temos várias pessoas aqui que podem orar por você. Não, eu quero a oração do pastor. Né? Por quê? Porque a oração do pastor... Sabe, a oração do pastor é mais ungida? Deixa eu falar, a oração do pastor não é mais ungida. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela estava contando vários testemunhos sobrenaturais. Não, e que não sei o quê, e apareceu um demônio, e apareceu não sei o quê, e não sei o quê, e a gente expulsou o demônio, e isso, não sei o quê. Aí eu, glória a Deus, incrível, que testemunho incrível. Ela, que pena que você não estava lá. Aí eu, por quê? Porque teria sido tudo mais rápido, porque a sua oração ela tem uma casta maior no reino dos céus. E eu, eu não sabia disso não. Me mostra isso na Bíblia. Estou brincando, eu não quis. Eu falei, gente, eu evito alguns atritos. Tem a hora certa para se colocar determinadas coisas.
Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Quer ver um exemplo? Eu amo orar nos aniversários. Eu amo, eu gosto, acho legal. Mas não precisa da oração do pastor. É muito engraçado que eu conheço pessoas que assim, não, o pastor tem que orar pelo meu filho. Não, o pastor não tem que orar pelo seu filho. Às vezes eu vou comer na casa de alguém, não, o pastor está aqui, o pastor vai orar. Não, você pode orar, cara, está tudo bem, né? Fica tranquilo. Mas vocês percebem como eu não vejo o problema, tipo, como um carinho. Mano, eu te amo, você pode orar por nós? Pô, por consideração, te acho... Você é meu pastor e eu queria que você orasse. Beleza. O problema é, muitas vezes, a mentalidade que talvez esteja por trás a oração do pastor, ela é mais ungida, né? E aí vamos à quarta coisa que não é ser pastor. O pastor não é ungido do Senhor. Não é. Esse foi um termo que Davi colocou para Saul no Antigo Testamento, ok? E muitas pessoas trouxeram para os tempos de hoje, achando que o pastor recebeu uma unção diferenciada de todos os outros cristãos. Ai daquele que fala contra o ungido do Senhor. Eu cresci num contexto eclesiástico, eu cresci numa igreja, presta atenção, que o pastor guiava a igreja para cometer pecados. Eu estou falando sério isso, ok? Mas as pessoas falavam, não podemos confrontar o pastor. Por quê? Porque ai daquele que falar contra o ungido do Senhor. Deixa eu te falar, o pastor não é ungido do Senhor. Por quê? Porque ele é um ser humano. Entende? E ele erra. Muitas vezes, as pessoas iam fazer projetos para o próximo ano, né? 2024 já está aí. Gente, já está aí, 2024 está aí, ok? Chore ou fique feliz, 2024 está aí. Então, a gente vai fazer um projeto para 2024, vamos pensar no ano que vem, para onde a gente vai levar a igreja. Vamos fazer um projeto. O que acontecia antigamente? O pastor pegava uma semana, ia para a cabana, né? E ficava lá, e ele voltava, pegava o microfone e falava, Deus me falou para onde nós devemos ir em 2024. Gente, a melhor coisa para se planejar 2024 é chamar os líderes da igreja, vamos conversar, vamos pensar, vamos ver juntos. Entende? Porque não faz sentido essa ideia do ungido do Senhor. E por último, que não é ser pastor. Gente, ser pastor não é um título. Já ouviu esse negócio? Qual o seu nome? Pastor José Ferreira de... Que isso? Seu nome é... Olha, mano, sua mãe te deu o nome de pastor, mano. Que coisa é essa? Qual o seu nome? Fala seu nome. As pessoas têm um negócio com um título de pastor. Gente, aconteceu algo essa semana. Olha só, bem nessa mensagem. Minha mãe me liga lá da África do Sul. Brava. E o que foi, mãe? Ela... Filho... Ela estava ia ganhar o certificado, que ela foi fazer um curso de inglês, não sei o quê, num ambiente, num ministério para-eclesiástico, ou seja, é um ambiente gospel, pronto, resumindo, é um ambiente gospel. Aí chegou lá, um pastor pegou um casal e ordenou, os dois lá, pastores, vamos ordenar esse casal aqui, pastor, hoje. E falou que todo mundo ficou sem entender nada, porque aquilo não era um ambiente de igreja. E aí fica a pergunta, vamos ordená-los pastor. E cadê suas ovelhas? Não. Eles receberam um título. Eu me lembro, isso me ensinou muito. O meu cunhado, ele era pastor numa igreja lá em Maringá. E ele foi fazer doutorado em teologia nos Estados Unidos. E algumas pessoas depois o procuraram e falaram, pastor... E ele, eu não sou pastor. Mas você não foi ordenado? Eu fui, mas para ser pastor tem que ter ovelha. E hoje eu não estou pastoreando igreja nenhuma. Pode me chamar de Lucas, eu estou estudando teologia, se quiser conversar. Não faz sentido. Pastor virou um título. Pastor virou um título. Eu tenho o título de pastor. Gente, isso não faz sentido. Pastor é uma função. O ministério pastoral é uma função dada por Deus, reconhecida
por outros cristãos de uma igreja local para o exercício dessa função. Então, vimos o que não é ser pastor? Então, vamos lá, o que é ser pastor? Eu trouxe uma definição que eu mesmo criei aqui. O pastor é um membro do corpo de Cristo. Presta atenção nessa primeira parte. Eu queria parar aqui, mas seria incompleta essa definição. É muito mais do que um membro de Cristo. Mas começa por aí. O que é o pastor? Ele é um membro do corpo de Cristo, como todos nós. Todos aqui que decidiram fazer parte de uma igreja local são membros de um corpo, ok? E o pastor é um membro desse corpo de Cristo, assim como os demais. O pastor é um membro do corpo de Cristo que foi chamado por Deus para ajudar pessoas a serem discípulos maduros de Jesus, à medida que... Gente, eu não sei se a medida aí está certa. Como é que é a medida aí? É na medida, a medida em que... Vai avaliando aí, depois é. À medida que cada membro cumpre sua função dentro do corpo de Cristo. Então, vou repetir, independente do à medida. O pastor é um membro do corpo de Cristo que foi chamado por Deus para ajudar pessoas a serem discípulos maduros de Jesus, à medida em que cada pessoa, cada membro cumpre sua função dentro do corpo de Cristo. Vamos lá. O que é ser pastor? Primeira coisa, pessoal, botei na primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo. Ele fala muito sobre ministério pastoral. Ele fala muito sobre o ministério pastoral. Então, a primeira coisa que precisamos entender, o pastor é alguém que deseja ser pastor. E a gente já vai ver sobre as diferentes terminologias. Bispo, pastor, presbítero, mestre. Eu vou dar uma definição para cada um desses termos. Ok? Então, Paulo escreveu para Timóteo, olha, esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, pastor, mesma coisa, deseja uma tarefa honrosa. Ok? Uma coisa interessante, uma curiosidade. A palavra grega deseja, o pastor que tem esse desejo, é a palavra epitomia. A palavra epitomia é utilizada em toda a Bíblia com uma conotação negativa. Ok? Então, todas as vezes que a palavra de Deus vai exortar o cristão para desejos carnais, que ele deve abandonar esses desejos, aparece a palavra epitomia. Todas as vezes, com exceção de 1 Timóteo 3:1. E por que eu estou falando isso? Epitomia é um desejo ardente, é um desejo muito forte. Então, sabe quando você vira e fala assim, ai, que desejo de comer um cachorro quente do Lande, que desejo de comer uma pizza no Dom Bosco, sabe? Isso não é um desejo ardente. Desejo ardente é quando você deseja e você fica desesperado. É sério, desejo ardente é isso. Desejo ardente é quando você perde a cabeça e briga com alguém que você ama e você deseja ardentemente aquilo e você é capaz de pecar. E todas as vezes na Bíblia, a palavra desejo, a palavra epitomia, esse desejo ardente aparece nessa conotação negativa, com exceção de 1 Timóteo 3:1. Sabe o que isso significa? A pessoa que quer ser pastor, ela precisa desejar ardentemente. A primeira coisa que o pastor precisa entender. Se ele tem, eu não sei. Cara, se você já começou assim, posso falar, não vá para o ministério pastoral, porque é difícil pra caramba. Ok? Não vá. E muitas vezes o que vai segurar aquele cidadão no ministério pastoral é esse desejo ardente. Eu quero muito. Ok? Paulo continua falando para Timóteo sobre imposição de mãos. Não descuide do dom que recebeu por meio da profecia quando os presbíteros impuseram as mãos sobre vocês. E 5:22, não se precipite ao impor as mãos sobre ninguém. Essa imposição de mãos aqui, ok? A imposição de mãos na Bíblia acontece em dois contextos apenas: cura e envio. Envio. Quando eles queriam enviar um missionário para fazer a obra de Deus, ou ordenar, enviar alguém para o exercício
do ministério pastoral, eles impunham as mãos. Dessa forma, a gente pode entender uma coisa muito importante. A imposição de mãos é o desfecho do ministério pastoral. Em setembro de 2013, eu passei por um concílio, uma sabatina de perguntas teológicas, e no domingo seguinte, depois daquela sabatina, eu fui ordenado pastor. Vários pastores, vários presbíteros impuseram as mãos sobre mim, reconhecendo o meu chamado pastoral. Lógico, eu tive que ficar horas e horas respondendo perguntas e perguntas e perguntas, para que esses pastores fossem lá e me reconhecessem como pastor. Ok? O que acontece? Algumas pessoas depois me perguntaram, e aí, o que mudou? Mas eu achei interessante, eu achei muito legal essa pergunta. E a minha pergunta foi, nada. Nada mudou. Eu continuo exercendo o meu ministério da mesma forma. Nada mudou dentro de mim, nada mudou fora de mim. Eu já trabalhava como pastor. Entretanto, existe uma relevância nisso. É a conclusão. Aquilo ali é talvez uma palavra que eu acharia interessante. É a consumação de tudo aquilo que eu me preparei para ser. Aquilo ali é a consumação, é o reconhecimento, e é bíblico. Olha, não descuide do dom que recebeu por meio da profecia quando os presbíteros impuseram a mão sobre você. Não negligencie, em outros termos, a imposição de mãos dos presbíteros. Paulo está falando, olha, isso não é qualquer coisa, não negligencie isso. Leve a sério isso. Lembre-se disso. Lembre-se da seriedade disso. E eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba. Sabe qual é o significado da imposição de mãos? Na história da igreja, a imposição de mãos, ela tem a simbologia como se Jesus estivesse enviando. Então, assim, Jesus impôs as mãos sobre os apóstolos. Os apóstolos impuseram as mãos sobre outros pastores. E foi assim sucessivamente. A imposição de mãos, ela traz para a gente como se fosse a ideia de que Jesus impôs as mãos sobre mim, através de outros pastores, até chegar em mim. Então é uma coisa bonita, linda, não mudou nada, mas é a consumação. É como se fosse o diploma, ou até mais, né? Eu não sei, não quero falar alguma coisa que depois eu me arrependa, mas é mais ou menos isso. Ou seja, quem é o pastor? É aquele que deseja, tem o reconhecimento da igreja, a gente vai ver, tem as qualificações bíblicas para o exercício da função, e, em sua consumação, se preparou para aquilo, impuseram as mãos sobre ele, e hoje ele foi, então, ordenado pastor. Quem é o pastor? Gente, Efésios capítulo 4, talvez fale sobre o ministério pastoral com muita clareza. Talvez esse seja o texto principal dessa manhã. Apesar de nós vermos, a gente vai passar por quase todos os textos, né, de maneira bem rápida, sobre o ministério pastoral. Efésios 4, Paulo fala para a igreja de Éfeso, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. A cada um de nós, porém, ele concedeu uma dádiva, aqui é a mesma palavra para dom. Ele concedeu um presente, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Ok? Então, todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que aceitaram Jesus no seu coração, receberam, inquestionavelmente, um dom de Cristo. Ok? E aí, olha só que interessante, ele vai desenvolvendo essa ideia, e depois ele fala, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Gente, o pastor, o ministério pastoral é um dom recebido de Deus.
as pessoas precisam entender que isso é um presente. E é muito interessante que o pastor Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos, ele interpreta Efésios capítulo 4, ele fala que Cristo distribuiu dons para a igreja. Olha só que interessante que Nicodemos fala. E distribuiu pastores. Ele fala que, Nicodemos afirma que o pastor é um presente de Deus para a igreja. Por que ele fala isso? Porque todos nós temos dons aqui. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, recebemos dons que precisavam ou precisam estar à disposição do reino e da igreja. Ok? Todos nós precisamos colocar os nossos dons à disposição da igreja, para que a igreja seja edificada. A gente vai ver isso com mais clareza daqui a pouco. E aí, dentro disso, ele fala, mas se tem um dom que não pode faltar, é o dom do ensino da palavra, é o dom do pastoreio. Então, em outras palavras, o pastor Augusto Nicodemos, ele estava falando, olha, uma igreja, ela vive sem vários dons. Se os tiver, vai ser muito melhor. Entretanto, uma igreja não sobrevive sem a exposição da palavra de Deus. Uma igreja não sobrevive, ela não é igreja, sem o ministério do pastor e do mestre. Deu para entender? Eu achei interessante. Ele não está aqui colocando o pastor como sendo acima em questão de valor. Presta atenção no que eu estou falando. O pastor não está acima em questão de valor. O pastor, assim como o homem, por ser o líder da mulher, ele não tem mais valor do que a mulher. É a mesma ideia. O homem não tem mais valor, mas são funções diferentes. E dentro dessas funções, existem funções que exigem maior responsabilidade. Agora veja, por exemplo, Tiago capítulo 3. Só daqui a pouco a gente volta. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pastores, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então, eu queria dizer uma coisa, para as pessoas que virem e falam, eu quero o ministério pastoral, eu quero exercer o ministério pastoral, porque é mais importante. Primeiro, não tem mais valor, é um membro como todos os outros. E segundo, além de tudo isso, lembre-se, a pessoa que deseja esse ministério e escolhe trilhar esse ministério vai ser julgado com mais rigor do que os outros. Então, é muito sério. Ok? Dentro disso, deixa eu só explicar. Quando a palavra de Deus fala sobre o presbítero, aquele que deseja o presbitério não negligencia a imposição de mãos dos presbíteros, por exemplo. O que significa? Aquele que julga. O presbítero é aquele que, de alguma forma, tem uma função de conciliar, aconselhar. Isso faz parte do que significa ser pastor. Quando aparece a palavra pastor, é aquele que cuida, né? Então, o pastor é aquele que cuida, o pastor de ovelhas. A gente vê lá Salmo 23, né? Um exemplo claro de Deus como supremo pastor. Quando aparece a palavra bispo, é aquele que governa. Em outras traduções, aquele que olha de cima, aquele que supervisiona. Faz parte do ministério pastoral a liderança, o governo, as tomadas de decisões. E mestre, aquele que ensina. Sempre que aparecer alguma dessas palavras, está se referindo a esse ministério pastoral. E talvez venha aquela dúvida, Alex, mas ali ele designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, outro para pastores e mestres. Eu não vou me alongar aqui em relação a apóstolos. Entretanto, existe os apóstolos como descritos. Os apóstolos, como foram descritos na Bíblia, não existem mais. Por quê? Porque nós estamos e existimos por causa do fundamento dos apóstolos, que é a palavra de Deus. Então, não acreditamos mais nos apóstolos como os apóstolos da Bíblia. Entretanto, acreditamos
a palavra apóstolo significa enviado. Então, um missionário que é enviado a partir de uma igreja local, ele exerce a função de apóstolo. Ele é enviado de um local para o outro. Dependendo da conotação que você for escolher dentro dessa semântica da palavra, cabe, ok? O problema são aqueles que se auto-intitulam apóstolos. Eu sou o apóstolo Alex Queiroz, ok? Então, a hora que você quiser falar comigo, não fale mais como Alex. Tá entendendo? Sabe, essas pessoas que se auto-intitulam apóstolos, isso é um problema. E aqui vem uma outra questão também, né? Os profetas, o que eu creio que é o profeta? Hoje, o profeta é aquele que profetiza a partir da palavra de Deus. Eu tenho um ministério de profecia e, a partir do fundamento que foi lançado pelos apóstolos, nós pegamos a palavra de Deus e profetizamos o que já foi revelado. Terceiro, os evangelistas. Eu creio nisso sim como um dom dado por Deus. Eu acho que é um presentaço para a igreja. São aquelas pessoas, realmente, que eu creio que seja isso. São pessoas que têm uma facilidade extrema para evangelizar. Eu conheci um homem chamado Sérgio, meu professor de evangelismo. Ele não conseguia ficar um dia sem evangelizar. E não é porque ele virava e falava assim, eu vou evangelizar, eu vou evangelizar, eu vou evangelizar. Não. Era uma coisa, era muito mais forte do que ele. Ai de alguém se sentasse do lado dele num ônibus ou num avião. Era impossível ele não falar de Jesus. Ele ia comprar um pão, ele falava de Jesus para o padeiro. Para cobrar. É uma coisa incrível. Eu acredito nisso como um dom. Isso não tira da igreja inteira a responsabilidade de evangelizar, porque fomos chamados também para isso. E, por último, alguns são pastores e mestres. Sabe o que é interessante? Se você for ver a construção grega, aqui são pastores e mestres, é como se fosse uma função só. É pastor-mestre. Ok? Então, mas sem muitas delongas, como já vimos que os pastores, eles não são perfeitos. E vemos também que o ministério pastoral, ele, de acordo com esses apóstolo, mestre, que ensina, né, o que profetiza, etc., etc., o que evangeliza, vemos que existem pastores que têm mais facilidade para governar. Tem aquele pastor que ele é um líder nato. Tem aquele pastor que ele ensina com uma grande facilidade, de forma que qualquer pessoa consegue entender. Tem aquele pastor que é aquele que é o pastorzão, que visita, que liga. Agora, talvez tem pastores que têm todas essas qualidades e o cara é sensacional. Mas nem todo pastor possui todas essas características nele mesmo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante. Quando eu fiz um curso de plantação de igreja, no módulo 1 do curso, eles falaram, preste atenção, nem todo pastor é um pastor plantador de igreja. E eu achei isso muito interessante. Talvez ele seja um pastor sensacional, mas se ele fosse aventurar na plantação de uma igreja, ele vai dar murro em ponta de faca. Então, eu achei isso muito interessante. É muito interessante perceber que existe Deus na sua diversidade dos dons que Ele ofereceu. Até o ministério pastoral existe uma certa diversificação. E, lembre-se, até essa questão do cuidado, e aqui eu queria dar essa ênfase, porque eu estou falando sobre o pastor ordenado, né, a função do ministério pastoral. E eu queria agora só deixar uma colocação que eu considero muito importante. Quase todos os homens são chamados para o ministério pastoral. Quase todos os homens. Você é casado? Você é pastor. Você é pai? Você é pastor. Você não é casado e cuida de um grupo de pessoas dentro da igreja? Você é pastor. Pensando
que pastor é aquele que cuida, e eu não estou falando necessariamente daqueles pastores ordenados, todos nós fomos chamados a cuidar de pessoas, pastorear pessoas. Então, em última instância, a gente vai ver aqui que o pastor que foi chamado por Deus, foi ordenado perante a igreja, ele vai responder diante de Deus, a gente vai ver isso no próximo slide, ele vai responder diante de Deus o chamado que ele recebeu e a responsabilidade que ele tem perante as ovelhas que Deus colocou sob a responsabilidade dele. Entretanto, um pai de família também. Na verdade, em primeira instância, a família é pastoreada pelo pastor chamado pai, marido. Em primeira instância. Ok? Isso é muito importante colocar aqui, deixar isso claro. E aí sim vamos entender. Tiago capítulo 3 eu já falei, né? Que Tiago fala, olha, não desejem muitos essa coisa de ministério pastoral, sabe por quê? Lembre-se, existe autoridade, mas também existe responsabilidade. E uma pessoa que está no ministério pastoral, ela vai responder, ela vai ser julgada por quem? Por Deus, com maior rigor. Ai, aí treme nas bases, né? Deveria. Todo pastor deveria ler esse versículo e tremer nas bases. Ok? Ter um frio na barriga. Falar, Senhor amado, eu tô sendo um pastor segundo o teu coração. Segunda coisa, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha só que versículo incrível. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Em outras palavras, o autor de Hebreus está falando, facilita a vida do teu pastor, velho. Facilita a vida dele. Olha, ele vai prestar conta da sua vida, mas obedeça, faça o que ele está falando. O pastor quer liderar, o pastor quer pintar a parede de preto. Ele quer muito isso, pinta a parede de preto. O pastor quer pintar a parede de branco, pinta a parede de branco. Existe uma coisa que, né, eu, juntamente com a liderança dessa igreja, a gente discutiu muito a questão das tomadas de decisões. E a grande verdade é que eu amo envolver pessoas nas tomadas de decisões da igreja. Amo de verdade. Quem caminhou comigo sabe disso. Por outro lado, algumas decisões eu precisava virar e falar, não, vai ter que ir para lá. Sabe por quê? Porque quem vai prestar conta sou eu. Eu que vou prestar conta. Então, temos lá um grupo de colegiado, onde as pessoas ajudam. Essa pessoa ela vai prestar contas como conselheiro, como alguém que ajudou na liderança, e não como alguém que foi chamado ao ministério pastoral e vai prestar contas, entende? E aqui uma coisa interessante também, não é tomar... Eu acho que o pastor ele vai prestar contas do cuidado com as ovelhas, que envolve um processo de crescimento espiritual, etc. E eu não vou me alongar tanto nisso, eu só queria que nesses 2 slides vocês percebessem algo, que nós percebêssemos algo. Eu falei no domingo passado sobre o pêndulo, né? Antigamente era pecado não ir no culto. Hoje, tanto faz, se der para ir, vai, se não der, não vai. Da mesma forma, eu acho que existe um pêndulo, né? Antigamente, né? Eu era pequeno, chegava o pastor perto de mim, oi pastor, você está bem? Já tomava um tapão, que você é o Senhor, né? Respeito o pastor. E aí eu vejo, às vezes a gente está no outro pêndulo, né? Fala, moleque! Né? Fala, pastor. Não precisa me chamar de pastor, não. Tá tudo bem, me chama pelo nome, Alex. Fechou então, bro. Eu não sei. Que não tem problema me chamar de bro. Mas o que eu estou querendo dizer é massa essa amizade, é legal. E eu tenho uma ilustração interessante para isso, né? Eu fui visitar
a namorada do Pedrinho, quando ela foi no hospital. E aí eu cheguei lá, a gente ficou conversando e chegou uma amiga dela da UNB e sentou lá. E a gente começou a conversar e eu percebi que ela era judia. Aí eu, poxa, você é judia? Ela, o senhor conhece sobre a história de Israel? Aí eu falo, eu conheço um pouquinho. Eu acho que menos que você, mas eu conheço alguma coisa. Aí eu falei, só tem uma coisa, para a gente continuar conversando, não me chama de senhor, não. Aí, brincando com ela, aí ela, agora você comprou uma briga comigo. Eu não vou deixar de chamar de senhor. Eu prefiro que você pare de falar comigo do que eu deixe de chamar de senhor. Eu te respeito. Olha, ali eu achei interessante. O que eu achei interessante? Pelo amor de Deus, se vocês começarem a me chamar de senhor, eu vou dar um... Eu vou ficar bravo. Não, senhor. Eu queria que a gente, dentro dessa ilustração, eu achei legal. Ela, poxa, eu respeito. A questão por trás é o respeito e não o Senhor. A questão por trás é o não. E a minha primeira pergunta para ela é, você é judia messiânica? Você crê em Jesus? Já fui na lata, na jugular. Ela, não, eu creio em Jesus. E a gente conversou mais um pouquinho. Mas o ponto para mim é esse, é o pêndulo. Por um lado, era, não toque no pastor, não chegue perto, só fale Senhor, fale com respeito, não tenha amizade. Por outro, tanto faz, pode chamar de moleque, pode chamar de menino, pode chamar disso, daquilo, entende? É por isso que eu trouxe essa ilustração. E, vamos lá, o que não é ser pastor, quem é o pastor, o que o pastor faz. Gente, aqui talvez seja o momento onde a gente consiga extrair mais aplicações para todos nós. Aqui é o momento onde a gente consegue trazer muitas aplicações. Efésios, vocês se lembram? A gente já leu o versículo 11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis, quem? Esses. O pastor. Eles são responsáveis por preparar. Qual é a responsabilidade? Lembra que a gente está respondendo a pergunta, o que o pastor faz. E olha que está claro na Bíblia. Qual é a responsabilidade do pastor? Preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo Jesus. É muito interessante porque cada palavra aqui importa. Cada palavra, cada termo, cada frase importa. E é muito interessante. E ele continua. Então não seremos mais imaturos como crianças. Através do ministério pastoral, ele consegue conduzir a igreja a um amadurecimento tão grande que a igreja vai deixar de ser como uma criança imatura. Olha a responsabilidade do pastor. Nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem a enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça da igreja. E ele, não o pastor, mas Jesus, faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Vocês perceberam por que eu trouxe essa definição? De onde eu tirei? Não foi da minha cabeça. O pastor é um membro do corpo de Cristo, que foi chamado por Deus para ajudar pessoas a serem discípulos maduros de Jesus, que nem está escrito lá. À medida que cada membro cumpre sua função dentro do corpo de Cristo. A ideia de que o pastor é funcionário da igreja, isso não é legal. Não é legal. Não é. O pastor, ele é um membro, ele tem uma função, e a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 9,
e 1 Timóteo capítulo 5, que o pastor, ele mereceria ser remunerado por plantar coisas espirituais na vida da igreja. Então, o fato dele ser remunerado não o torna funcionário. A palavra funcionário, ela pode ter uma conotação que destoa de tudo que a gente está conversando aqui, dessa função pastoral, do pastor como membro desse corpo, que tem uma função vital extremamente importante. Versículo 16, pessoal. Jesus, isso aqui é o objetivo final, que é feito por Cristo Jesus e não pelo pastor. Ok? E aqui eu tenho uma pergunta. Se eu tivesse que fazer uma pergunta aqui, responde aí rapidamente na sua cabeça. Como uma igreja cresce e se desenvolve? Leia o versículo 16 e responda essa pergunta. Como uma igreja cresce? Quando uma igreja cresce? Como ela se desenvolve? Vou ler o versículo 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, olha só, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer. Como que a igreja cresce e se desenvolve e amadurece? Quando cada pessoa dentro do corpo exerce sua função. A ideia de que o pastor tem que fazer todas as coisas não é bíblica. Não é bíblica. O pastor não tem que fazer tudo. Na verdade, o ideal seria que a igreja, de alguma forma, ajudasse o pastor. O ideal seria que, de alguma forma, a igreja criasse um ambiente para que o pastor capacite os membros ao desenvolvimento do seu dom, do seu ministério, da sua função. A ideia do pastor fazendo todas as coisas é muito ruim. Alguém ficou doente. O pastor, ele é funcionário da igreja. Espera aí, existem pessoas que fariam uma visitação muito melhor do que o pastor. E cabe ao pastor enxergar essas pessoas e falar, olha, eu vou te ajudar no desenvolvimento disso. Talvez algumas pessoas fariam uma oração muito mais bonita no aniversário das crianças do que o pastor. Ou teria muito mais sentido, não questão de beleza de oração, mas, poxa, às vezes, aquele membro é muito mais próximo daquela família. Por que eu tenho que orar? Você está entendendo? É que nem aquela ideia do batismo. Sabe a ideia do batismo? A pessoa vai lá, evangeliza aquele parente, fala de Jesus, ama, não sei o quê, está há anos falando de Jesus. Aí a pessoa vira e fala, eu quero Jesus, eu quero me batizar. Aí vai lá, quem batiza a pessoa? O pastor. Cara, quem tem que batizar aquela pessoa é aquele membro que levou aquela pessoa para Cristo. Entende? Então, eu acho muito interessante. A essência da tarefa do pastor é ajudar a igreja a crescer e capacitar a igreja ao desenvolvimento dos seus dons, do seu chamado dentro do corpo de Cristo. Ok? Então, essa deveria ser a minha tarefa, em essência. Por outro lado, temos que reparar algumas coisas aqui. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé, etc, etc. Então, não seremos mais imaturos. Agora, presta atenção. O que é maturidade dentro de Efésios capítulo 4? São pessoas que não são como crianças, levadas de um lado para o outro. O que é isso? Empurrados para qualquer vento de ensinamento. E também não seremos influenciados quando nos tentarem a enganar com mentiras astutas. Pastor Jonas Madureira, ele falou, a essência do ministério pastoral está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra.
Pastor Jonas Madureira, ele desenvolve a ideia de que o amadurecimento da igreja vem primordialmente, não totalmente, mas primordialmente, pela pregação do verdadeiro evangelho, pela pregação da palavra de Deus. E eu acho que isso faz todo sentido à luz de vários outros textos da palavra de Deus. Vários outros textos. E é dentro dessa perspectiva que precisamos entender. O pastor é importante. O pastor possui um dom vital para a igreja. Por outro lado, a igreja precisa crescer, amadurecer, conhecer o evangelho, conhecer a Cristo, conhecer os seus dons e servir a igreja para que nós sejamos edificados, pois o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja vem quando cada um assume o seu papel e exerce a sua função com o dom recebido por Cristo. E por último, quais são as qualificações do pastor? 1 Timóteo capítulo 3 é muito claro. Esse texto, 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5, foi minha tese de conclusão de curso. Nem todos sabem disso, né? Eu acho que é a primeira vez que estou falando isso aqui. Eu destrinchei esse texto completamente, porque eu queria muito ser um pastor qualificado. Então, aqui fala quais são as qualificações do ministério pastoral, e eu quero que você leia rapidamente comigo. Vamos lá? Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, diante desse desejo, olha o portanto aí, portanto é muito interessante, uma vez que você deseja muito isso, entenda, o pastor, o bispo, deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhes obedeçam, pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Essencialmente, as qualificações são sobre o quê? Caráter. O pastor precisa ter caráter. Lógico que no meu TCC, eu destrinchei cada uma dessas coisas aqui. O que significa ser marido de uma só mulher? Acreditem, isso é extremamente polêmico. Cada teólogo tem uma opinião sobre o que significa isso. Mas eu quero trazer uma coisa aqui. O bispo deve ser irrepreensível. O pastor deve ser irrepreensível. E a construção grega aqui foi traduzida de uma forma não tão fiel. Aqui eu estou falando com propriedade porque foi meu TCC, então tenham misericórdia de mim. É muito ruim quando o pastor vem, né? Começa a mudar o texto. Não, aqui não é bem assim, porque no grego koiné, né? Mas eu queria dar uma informação muito legal aqui para vocês. A palavra irrepreensível é o que acompanha diretamente a qualificação do pastor. Em outras palavras, esse texto poderia ser traduzido da seguinte forma: se alguém deseja ser pastor, deseja uma tarefa honrosa. Diante disso, portanto, o pastor irrepreensível deve ser marido de uma só mulher. A irrepreensibilidade, ela é caracterizada por todas essas coisas. Ok? Então, por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que acham que o pastor irrepreensível significa ele não erra. Ou seja, não tem nada que o repreenda. E não é bem assim. Sabe o que significa a palavra irrepreensível? Se a gente for fazer um estudo dessa palavra, ela poderia ser traduzida sem pontas soltas. É isso que significa. Em outras palavras, o pastor, ele erra.
mas ele deve amarrar essas pontas, ele deve consertar as pontas. O pastor não é perfeito, mas, mesmo sendo imperfeito, o pastor, ele tem que estar sempre pronto a pedir perdão, reconhecer o erro e consertar aquilo no que ele está errando e etc. Essas são as qualificações que a palavra de Deus deixa clara para um pastor. E como eu falei aqui, eu já vi igrejas aplicando esse texto de maneira equivocada. Eu queria trazer um exemplo aqui. Uma vez, conheci um pastor que a filha dele, adolescente, ficou grávida, sem ter se casado. E aí a igreja, ela foi disciplinada pela igreja, e não foi um processo tão amoroso assim, tá? Mas ela foi lá na frente e pediu perdão, ok? Pediu perdão. No domingo seguinte, foi convocada uma assembleia para tirar o pastor do exercício da função pastoral. E aquilo causou uma indigestão muito grande. Porque ela pediu perdão, ela reconheceu o erro. E, por mais que a igreja... É assim, talvez ele precisasse mesmo daquele tempo. Né? Pô, vai ter um tempo com a sua família, vai cuidar. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele ser afastado. Tanto é que ele não voltou para o ministério pastoral daquela igreja. Infelizmente. Hoje, esse pastor está exercendo um ministério incrível lá no Japão. Incrível. Ele está em uma igreja de brasileiros, uma das maiores igrejas de brasileiros lá no Japão. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? De onde veio a decisão de vamos afastar esse pastor do ministério? Porque o pastor tem que ser irrepreensível. A filha dele errou? Já era. E eu fico pensando, será que é isso mesmo? Como eu citei aqui já, né? Às vezes pastores têm dificuldade de expor as suas dificuldades, porque a igreja não o vê como um ser humano normal, como alguém que vai errar. E é por isso que eu falo, a partir do que 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 diz, digna essa palavra, digna de toda aceitação, fiel essa palavra e digna de toda aceitação, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dentre os quais eu sou o pior, o principal. E é por isso que eu falo, eu sou o pior pastor de Brasília. Eu quero inculcar na igreja, eu sou falho, eu erro. Não é se eu errar com você, mas quando eu errar com você. Eu vou tomar decisões erradas. Por isso é importante nós entendermos a responsabilidade. Porque, por outro lado, existem qualificações que são muito importantes. O pastor, apesar de ser imperfeito, ele não pode deixar, em alguma medida, de ser um exemplo, de ensinar a palavra, ser apto para ensinar, de pregar a palavra. Tem algumas questões que não pode abrir mão. E, se estiver realmente em desqualificação, talvez a melhor coisa que se possa fazer pela igreja e pela família do pastor é esse cara. Ok? Quando que isso vai acontecer? Não sei. Deus guia, Deus direciona, mas é importante. Hoje eu sou o pastor dessa igreja. Hoje você é membro dessa igreja. E você como membro, vou te falar, independente de mim, talvez amanhã não seja eu aqui. Talvez amanhã seja outro pastor. Eu tenho uma coisa para te pedir, cuide do pastor. À luz disso aqui, cuide da família do pastor. Cuide das filhas do pastor. Veja se ele está cuidando bem do caráter dele,
Pergunte para ele se ele está fazendo devocional. Pergunte para ele se ele está tendo tempo com Deus. Pergunte para ele como está a sua família. Ok? E para encerrar, 1 Pedro capítulo 1, capítulo 5, de 1 a 5. E agora uma palavra aos presbíteros. Aqui Pedro começa a falar com maridos, com esposas, com escravos, e de repente ele tem uma palavra para os pastores. Olha, tem uma palavra para os presbíteros aí que estão recebendo essa carta. Eu que também sou presbítero, testemunhei o sofrimento de Cristo e também participarei de sua glória, quando ela for revelada. Diante disso, eu peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sobre seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. Olha só que interessante. Primeira coisa, cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. Vocês se lembram lá do diálogo de Jesus com Pedro? Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. O que Jesus fala para ele? Apacenta, pastorei as minhas ovelhas. De quem são as ovelhas? É de Jesus. Vocês se lembram de Efésios 4? Cristo é o cabeça dessa igreja, não é o pastor. O pastor não manda na igreja. E aqui fica claro que, apesar de ter autoridade, aqui, aceitem a autoridade dos pastores. Por outro lado, vocês, pastores, não abusem dessa autoridade. Apesar dessa autoridade, diante dessa autoridade, o pastor precisa servir a igreja. Não pensem no que vocês vão lucrar. Pensem no quanto vocês vão servir. Vocês se lembram de Jesus? Eu não vim aqui para ser servido, mas para servir. Até o pastor real, o pastor definitivo, real não, definitivo dessa igreja, voltar. O grande pastor. Por último, olha só o que Lucas escreve lá em Atos. Portanto, cuidem de si mesmos. Isso é Paulo falando. Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, a igreja de Deus, comprada com seu próprio sangue. Essa igreja foi comprada com um preço muito caro. Jesus derramou o sangue dele por essa igreja. Jesus deu a sua vida para perdoar os nossos pecados. Jesus sangrou. Deus morreu para que eu e você pudéssemos ter um encontro com Ele, termos a remissão e o perdão dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos estar livres da escravidão do pecado sobre nós. Cristo pagou um alto preço, por isso que Ele é o dono. E porque Jesus pagou um alto preço, os pastores devem então cuidar de si mesmos, cuidar da sua família, à luz de 1 Timóteo 3, e também desse rebanho. Lembrando de Hebreus capítulo 3, versículo 17, cuidem desse rebanho porque vão prestar contas. Eu não tenho que prestar contas de todos os cristãos que sentarem ao meu lado, né? Então eu estou lá, comendo um churrasco, aí senta alguém e começa a falar uma heresia. Eu posso conversar com ela, mas eu não vou prestar contas da vida dela, eu como pastor. Eu vou prestar contas desses membros dessa igreja local, chamada Igreja Nova Capital.
E diante disso, precisamos entender, então, alinhar algumas expectativas. Primeiro, o seu pastor vai errar. O seu pastor vai errar com você. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Às vezes, você está chateado. Poxa, eu queria que ele fizesse isso, eu queria que ele fizesse aquilo. Como eu falei, talvez amanhã não seja eu aqui. Tenha misericórdia do pastor. Entenda que ele é um ser humano. Nossa, eu vi o Alex falar bravo com a filha dele. Ah, essas meninas estão me tirando do sério mesmo. Verdade. Você acha que não devia? Você acha que cabe uma exortação? Pode vir falar, eu sou falho, não tem problema, vamos conversar. Está entendendo? Segundo, cuide do pastor. Cuide dele. Às vezes, pergunta se seu pastor está cansado. Pergunta se você pode fazer algo mais. Pergunte como você pode servir no corpo. Porque o crescimento acontece quando cada um assume a sua responsabilidade e exerce o seu dom dentro do corpo. Você faz parte de uma igreja onde o pastor faz muitas coisas. Questione-se. Poxa, será que era para ser assim? Terceiro, Jesus é o nosso grande pastor. Ainda bem. Graças a Deus. Quando o seu pastor errar com você, lembre-se. Ele cuida de mim e ele cuida de você. Amém? Pai querido, obrigado, Pai. Eu desejo que o Senhor use essa palavra para aquilo que o Senhor quer direcionar para a nossa igreja. Eu creio que o Senhor tem planos para nós. Eu creio que o Senhor deseja conduzir essa igreja às nossas vidas. E o Senhor é o pastor, Pai. Me perdoe, perdoe os meus pecados, perdoe meu cansaço, meu desânimo. Eu sou o pior pastor de Brasília, Deus. Eu tenho um potencial muito grande para o pecado. Mas me torne cada dia um pastor irrepreensível, que te ama mais do que todas as coisas. Que ama a igreja, que ama a família. E ajuda, Deus, essa igreja a desenvolver os dons dados pelo Senhor. Que a gente possa viver, igreja, de uma maneira que honre, glorifique o teu nome. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém.